Oi, gente, eu Kelly de Freitas. E eu sou o Nil Ribeiro. E nós somos do EmpoderaCast. E hoje tem convidada especial, né, amiga? A nossa maravilhosa Mara Mota! E olha só, a gente já teve um episódio com ela maravilhosa. Ela que cuida de beleza, ela tem muito glamour, essas mãos de fada. E ela já esteve aqui, né? Ela já esteve, trouxe muita coisa legal. E é claro que a gente tinha que fazer um segundo episódio com ela, né, Mara? Pra contar, porque ainda ficou bastante coisa aí que a gente não se aprofundou. E hoje a gente vai trazer aí com fotos, né, com provas do trabalho dela que ela faz impecavelmente. Provas sociais. Então, olha só, pra você que gosta de ter aquela imagem linda, maravilhosa, com os cabelos, aquele cuidado, né? Aquele autocuidado. É hidratação, é muitas outras coisas, mas também penteados, também cuidados com cabelo cacheados, com cabelos louros, muitas outras coisas. A Mara, seja bem-vinda mais uma vez, vai contar tudo pra gente, né, Mara? Obrigado, né? Mais uma vez, e é bom, né? Então, tem muito assunto, né? Muita coisa que a gente vai render hoje. E uma delas é essa questão aí de cabelo cacheado, né? Tem muita história, muita novela cabelo cacheado, né? Eu vou contar um segredo pra vocês que talvez vocês não saibam. Meu cabelo, quando eu era pequena, tenho fotos e tenho provas, não trouxe, mas tenho. É cacheado, meu cabelo é enrolado. Só que de tanto eu alisar, tem uma pergunta que eu quero fazer pra você. Eu alisei ele tanto, fiz muita química, é progressiva, ele não voltou mais ao estado normal. Uma transição faria ele voltar ou não? A transição, ela pode ser que volte, pode ser que não, mas a probabilidade é que não, porque o que acontece? O nosso cabelo, com o passar dos anos, o nosso cabelo não, nós, né? A gente, com o passar dos anos, quando a gente tem 15 anos, é diferente quando a gente tem 40, né? Então, tu vê que muda a nossa pele, o nosso cabelo, tudo na gente muda. Então, o cabelo, quando ele é muito tempo processado, anos e anos e anos e anos, ele acaba não voltando mais à textura como era antigamente, né? Então, pode ser que talvez não volte, como pode ser que volte. Tem pessoas que voltam 100%, né? A textura, o fio, como era. E outros não. Às vezes vem um cacho mais aberto. Às vezes é um cacho totalmente diferente de como era, né? Então, tem essa questão também. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, é legal a gente saber, né? Porque é uma questão, uma coisa interessante, porque hoje, ou ele, tipo, eu tento enrolar ele às vezes, amassar, né? Que a gente chama. Porque hoje não enrola mais. Mas ele já não fica aqueles cachos que era o natural dele, né? Sim. E eu acho que é tudo fase. Na época, amiga, que eu tinha o cabelo cacheado, eu queria liso. Agora que eu tô com ele mais liso, eu queria ele cacheado. Eu acho que é uma fase, né? E é bom que a gente pode ser várias, né? Sim. A gente tem essa facilidade hoje, né? Claro que quando a gente é cacheada e alisa, a gente passa pela transição, que para quem sofre a transição sabe que é um trabalho, né, gente? Né? Se esperar aquele tempo do liso para voltar pro cacheado. Mas é muito importante. E a Kelly lembrou uma coisa bem legal ali, de quando ela era criança, que o meu também, quando eu era criança, ele era mais pro liso. E aí cortava sempre chanelzinho. Sim. E aí ele começou a cachear embaixo e foi indo. Até que chegou uma fase que ele ficou totalmente cacheado. Como se eu estivesse passando por uma transição mesmo. Como eu tô te falando, né? Às vezes, olha só, quando um exemplo que eu vou te dar dessa mudança, né? De fases do cabelo, né? Mesmo que você faça ou não uma química. Por exemplo, uma criança que vai fazer o primeiro corte. A textura muda com o passar dos anos. Então, a mãe, o pai, ele já vai associar ao corte. Né? Ah, porque eu cortei na máquina. Ah, porque eu cortei na tesoura. Ah, porque eu cortei. E daí mudou. Tem né? até aquela velha história. A pessoa que cortou o meu cabelo, de cabelo liso, então vai ficar liso. Tem muitos mitos, né? Nossa, a gente poderia fazer um podcast só de mitos e verdades. Porque é mito, né? Que a textura do cabelo muda com relação ao corte. A mão de alguém que a corta, mão de alguém. né? Só que eu digo assim, a fé, ela é uma coisa que ela vai além. Né? Então, eu sempre falava para meus alunos assim, se você acredita, tudo que a gente acredita tem poder, né? Então, a tua mente tem poder, então, assim, vamos supor, teve um exemplo aí que eu vou te dar. Por exemplo, tinha aluna que falava que passava
só cortava na lua. Tem pessoas hoje que só cortam nas fases, Isso né? também, Lua aham. crescente, lua cheia. Então, cada pessoa tem... Se ela acredita, provavelmente é o 99% de ser certo. Olha Tá? só. Porque a fé, eu acredito muito nisso, né? Eu Na acredito força pouco. que a gente tem da fé, né? Então, assim, mas que se a gente for levar, é mito, não procede. Não acontece. Bom, pra quem não acompanhou o primeiro episódio, acompanhe o primeiro episódio. A Mara Mota, ela é especialista capilar. Gente, olha só. Ela é especialista também em outras coisas, mas cabelos cacheados principalmente. Eu quero que você me conte como isso tudo começou, assim, de cuidar de cabelos cacheados. Porque a maioria das vezes que a gente vai em algum salão, fazem alguns trabalhos com cabelos cacheados, mas não são com especialidades, né? Você faz tudo em cachos, desde a estrutura, desde a avaliação de fios, desde penteados. Como é que funciona? Essa área do cacheado, ela entrou bem quando eu entrei na Embeleze, no Instituto Embeleze. Eu fui contratada também para ministrar um curso de 3 meses e meio para cabeleireiro, que era especialista em cachos. Então, assim, só para te ter uma ideia da dificuldade que era, a empresa, ela pensou e visou num projeto que seria de cachos, qualificar profissionais nessa área de cacho. Só que, para vocês terem uma ideia, a demanda era muito pouca de pessoas se qualificando nessa área. Então, a gente tinha dentro da sala de aula aquele profissional que vinha para fazer especialização em corte, especialização em mechas, especialização em alisamento. A gente sempre tinha a turma fechada para esse tipo de especialização, mas quando se falava olha só, 3 meses e meio, é o curso menor que tem, que é de especialização, 3 meses e meio. Difícil de ter um curso de 3 meses e meio. A menor especialização é 4 meses, 5 meses. Então, ali, 3 meses e meio, e não tinha um público. Quem é o público? Os próprios profissionais da área da beleza. Então, tem essa resistência ainda das pessoas que elas não querem se qualificar nessa área porque acham uma área muito trabalhosa, né? Porque o cacho realmente, de fato, ele não dá o glamour que dá umas luzes, por exemplo, né? Você vai fazer as mechas hoje, aí tem toda aquela maquiagem, toda aquela pompa, né? Então, é muito mais fácil você vender isso do que você pegar uma cliente, né, de cacho, que você vai levar ali o quê? 40 minutos fazendo uma fitagem, fazendo um dedolins, fazendo uma finalização, e sendo que no outro dia pode ser que esteja bom, pode ser que não, entendeu? Então, às vezes é um caminho assim que as pessoas não têm essa visão de que é um público, e esse público, há muitos anos atrás, ele se tratava sozinho. Por exemplo, onde que a cacheada começou a se cuidar primeiramente, assim, na cozinha, né? Ela usava óleo de azeite, ela usava maisena, ela usava manteiga de não sei do que, ela usava um monte de coisa, porque quem influenciava na época eram as blogueiras, que ensinavam a fazer isso. Então, para tu ver, as grandes empresas começaram a perceber, os próprios profissionais estão perdendo terreno, estão perdendo ali espaço para blogueiras que não têm noção nenhuma de cabelo, né? Não fizeram um curso de tricologia, de colorimetria, de nada, para ensinar que tu passar, fazer o mingau de maisena, fazer a gelatina que tem na... Tanto que vocês vão ver que com o passar dos anos, né? Há 10 anos atrás, cacheada nem tinha tanto produto, né? Em qualquer lugar não tinha produto para cacheada. E hoje... Hoje, tu entra numa loja, tem tipo uma diversidade, uma mega estrutura que pra eles cacheada. foram abrindo os olhos para esse público que não tinha, né? E é até Não interessante, porque antigamente, nós estávamos conversando no off aqui, a moda era o permanente. Sim. Lá nos anos 80, né, a moda era o permanente. Aí veio a fase do alisamento. Aí não existia ainda a progressiva, veio a fase da progressiva. E agora, como você falou, a mídia hoje ela tá mais em cima dos cabelos cacheados. Sim. Vamos ser bem realistas, né? Então, assim, é um público que talvez não se especializou em cachos, que já deveria estar lá atrás se especializando, agora tá um pouco atrasado, né? E você já tá um pouco à frente, também um passo à frente. Por um lado, já é uma vantagem sua, né? Quem pegou lá atrás, né, esse hype, digamos assim, de ter esse cuidado com a cacheada, tá na frente. Porque realmente hoje a gente vê muita blogueira que só fala de cabelo cacheado. E é um público muito grande. Porque a gente tem hoje essa questão também da transição, que se fala cada vez mais. As influencers mesmo passam, né, por essa transição e mostram que estão passando, incentivando cada vez mais as meninas, as adolescentes, a não quererem alisar, e sim
ser natural, passar essa coisa do cacheado. E a gente tem até uma coisa de que o pessoal fala, cacheada é só acordar e já tá pronta. Não passa trabalho, é só lavar, passar um pente. Olha, não é assim não, né, Mara? Só a gente sabe o trabalho que dá a cacheada, gente. Eu, assim, vou ser bem sincera, Mara, no meu dia a dia, eu tô optando por, né, correria, fazer o lambidinho aqui, colocar um coque e, né, caprichar um pouquinho mais na make pra dar, porque é trabalhoso. Imagina, todo dia eu ter que finalizar o meu cabelo. Você passar pelo day after aí que a gente fala, e você ter que ir lá tentar modelar, botar o teu cabelo pra jogo e não dá certo, e você ter que lavar ele de novo no segundo dia, lavar no primeiro, lavar no segundo, lavar no terceiro, porque às vezes só fica bom assim, né? É verdade. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu que vou te entrevistar. Bora, Vamos lá, Mara. Vamos lá. Tu sabe fazer co-wash? Amiga, eu sei muita pouca coisa dessas. De caixa, Faço, né? assim, um dedo liso, uma coisinha, assim, mas o problema mesmo é o tempo, é aquela coisa do rápido. E aí você acaba só... Ó, porque o que acontece? Muitas pessoas devem se identificar, né? Aham. Porque é aquilo que você falou. O cacho, ele é uma coisa que é muito trabalhosa, né? Nem vou aqui romantizar. Ah, nossa, eu sou cacheada, eu amanheço assim, desse jeito, com um cacho bem legal. Ninguém amanhece assim, a gente amanhece uma bruxinha, né? Ainda melhor que uma bruxinha. Aham. Pior que uma bruxinha, né? Porque a bruxinha ainda tem o chapéu pra segurar a juba, né? Então, o que eu posso te dizer é assim, ó. Muita gente tá romantizando o cacho, mas o cacho, ele é o quê? Ele é trabalhoso. Trabalhoso. Ele é diário. Diário. Né? É diferente, Kelly, você que faz progressiva, tem um cabelo mais alisado e tal. Você, se quiser lavar o cabelo hoje, só faz jogar um secadorzinho e já tá pronto, ok? A cacheada não, ela tem todo um processo de fitagem, de dedolins, ali nos cachos onde não quero formar. Tem aquela cacheada que ela tem aquela dificuldade, o cabelo dela tem 3 graus de curvatura na mesma cabeça. Coisas que a gente não explica, né? Vamos supor, aqui é um cacheado 3B, aqui é um 3C, aqui já tá, sabe lá Deus o quê, entendeu? Lá em cima. Então, tem gente que tem muita dificuldade de formar o cacho aqui na frente, aí tem que fazer dedolins, ficar ali enrolando. E o que eu falo assim, eu admiro muito as pessoas que têm essa paciência de fazer o seu próprio cacho, todos os dias, amanhecer com aquele cacho bonito, fazer, né? Por isso que é importante saber sobre o co-wash. O co-wash, a gente vai fazer ele no day after, que seria o dia seguinte. Você vai preparar teu cabelo hoje, se tu não quer ficar refém do coquinho, né? Tu vai pentear teu cabelo hoje, fazer toda a tua finalização e colocar bastante creme. E ali é aquele tradicional, amassa com a toalha para tirar o excesso. Quando chega no teu day after, que seria o dia seguinte, você vai fazer o co-wash. O que é o co-wash? Você só vai molhar o cabelo se tiver borrifador ou até mesmo no banheiro, tu vai molhar e vai reativar aquele cacho. Então, tu tem até 3 day after para te fazer. Então, isso quer dizer o quê? Se hoje tu trabalhou bem, fitou bem teu cabelo, fez bem legal, tu vai conseguir usar ele até 3 vezes, se tu souber fazer um co-wash bem feito. Olha só. Que legal, né? Fica bem muito legal. interessante porque tem muita gente que está assistindo e às vezes não sabe desse detalhe. Nil Ribeiro não sabia também. Eu não sabia. Então, Inclusive, é muito legal. vou pegar um dia, né, que a Lid fez pra gente ir lá no salão da Mara, ela fazer isso no meu cabelo, me mostrar esse passo a passo, pra mim poder estar por dentro aí também conseguir fazer a minha filha, que é cacheada. Inclusive, se a produção conseguir colocar ali pra gente, né, Mara, a foto do ensaio de cacheadas que a Mara fez no salão dela, seria interessante, porque a gente já mostra tantas mulheres maravilhosas, seus cachos diferentes, né? A diversidade que a gente tem de cachos aí. É bem grande, né, Mara? Muito E lindo. o mais interessante dessa foto também é a minha pessoa, né, sem maquiagem. Porque eu tive que arrumar todas essas cacheadas, então não teve tempo pra me maquiar. Dá pra ver. Maravilhosa. Mas assim, olha que bonito é o cacho, né? Cada cacho no seu grau de curvatura. Olha, desde a criancinha, né? A gente vê quem é mãe de criança cacheada sabe quanto é árduo, né? Esse trabalho diário. Hoje eu foco, não é um dos meus maiores focos, mas é uma das coisas que eu mais gosto também de fazer, que é o cacho, porque a gente vê que é único, né? É uma coisa que você vai trabalhar ali, você vai fazer uma cor, se não souber fazer uma cor no cacho, ele, ao invés dele ficar loiro, ele fica liso. Então, tem uma série de coisas. O cabelo cacheado é um cabelo extremamente fino, sensível, né? Então, tem que ser bem trabalhado, tem que ser bem elaborado, tanto faz a cor,
o corte, porque também se tira um pouquinho já parece que tirou muito. Então é bem mais complexo trabalhar hoje com cacho. Eu ia te perguntar sobre a cor num cabelo cacheado. Porque geralmente o cabelo cacheado ele é bem preto, né? Bem escuro. Ou um castanho bem escuro. As tonalidades, como é que vocês conseguem realizar esse... tem um teste de tonalidade ou cada cabelo... Porque o loiro, quando a gente faz, pode ficar laranja, pode ficar um loiro mais claro, né? Cada cabelo reage de uma forma. O cabelo cacheado escuro, por ser já muito escuro, ele também consegue... Você consegue prever a cor dele? Ou também ele tem um tempo, você tem que ir testando em cada cabelo, mesmo que seja a mesma cor, sai diferente? Isso eu vou te dizer que já passa da parte da colorimetria, né? Então a colorimetria ela é única e ela é para todos, né? Vamos supor, tanto faz para ser cabelo liso, ondulado, cacheado, tanto faz. Tem uma coisa que a gente chama, seria uma outra coisa bem mais a fundo, um assunto bem mais a fundo, que se chama fundo de clareamento. Então não é que a cacheada ela não tem nenhuma dificuldade em cor, nenhuma. Ela é como qualquer outro cabelo, independente do grau de curvatura que ela tenha. A única diferença que tem da cacheada é que, de acordo com o grau de curvatura que ela tenha, eu esqueci de trazer uma foto, né, de grau de curvatura, vocês terem uma noção. Um cacho, vamos supor, um cacho 3C, 3A. É um cacho bem assim, redondinho. Aí vamos supor, um cacho 4C. Ele faz isso aqui, já faz quase um zigue-zague. É mais entendeu? ou menos tipo aqueles bobs que tinha? Isso, Cada um ele tem um já tamanho? vai, cada um tem um tamanho, é por tamanho, né? O grau de curvatura é essa curva que o cabelo faz ou a curva que ele não faz, que seria um 4C, que ele vai ser mais frisadinho do que ele dar voltas, entendeu? Então, a cor não influencia nesse momento. O que influencia é que, devido o cabelo cacheado fazer toda essa volta no seu crescimento, ele não produz tanta oleosidade suficiente para levar para meio e ponta. Então, é um cabelo mais seco. É um cabelo que ele não tem essa capacidade de produzir tanta oleosidade por conta desse trajeto que ele faz de grau de curvatura. Então, devido a isso, pode interferir na cor. Por exemplo, um cabelo pode demorar muito a abrir e ser muito rápido. Vamos supor, ele pode, assim, você acabar de colocar o pó, ele ainda não abriu e ele já está querendo quebrar. Porque ele já é extremamente seco. Então, quando a gente faz o pó descolorante, né, mesmo independente do OX que se usa, porque também o OX é a velocidade que se leva o produto. Porque a alcalinidade que a gente chama tá toda no pó descolorante. Então, hoje as pessoas elas fazem assim, quase uma caveirinha no OX, né? E não tem nada a ver. Porque o vilão da história é o pó descolorante. Então, por mais que eu use baixa volumagem, leve, sei lá, 1000 horas para abrir, ele vai abrir no tempo que ele tem que abrir. E se não permitir, como eu falei para vocês, né? Tem um abismo enorme entre o querer e o poder, né? Então, assim, tem pessoas que não são extremamente cacheadas e não vão conseguir ser extremamente loiras, porque desgasta demais a fibra por causa da natureza dela, que já é seca, né? Então, é só para vocês terem uma noção de que a cor é independente de ser liso, cacheado ou ondulado. Entendeu? E que bom você falar isso, né, Mara? Porque às vezes a gente tá com tanta vontade de tá no... sou cacheado, eu quero tá loira e eu quero aquele loirão. E aí você tomar o cuidado, saber que o profissional ele vai te levar onde você quer, mas se também você não puder, o seu cabelo não for ali, como você falou, pode quebrar, pode danificar ele inteiro. E você poder falar isso pra pessoa, poder passar isso pra ela, a gente vai começar aos poucos, com todo o cuidado, é importantíssimo. Porque também, né, a pessoa, imagina, você ir com o seu cabelo de um jeito e você sair de lá frustrada. Porque, né, acabou danificando. Hoje eu vejo assim que as técnicas é uma coisa que ela importa muito no nosso trabalho. Quanto mais técnicas nós temos, mais opções nós temos de criar e de colocar e empregar em algum cabelo, né? Porque eu digo assim, cada cabelo é único, cada caso é um caso. Né? Você vai ver que as pessoas têm às vezes a mesma patologia, a mesma doença, mas usam remédios diferentes. Por quê? Não é o mesmo remédio para todo mundo. Aquela pessoa tem que ver as condições dela, como é que ela tá. Às vezes a pessoa, é que nem a expectativa e a realidade. Traz uma foto, quer que seja daquela foto, né? E aí, só que a realidade dela não permite que ela faça aquilo. Então, o que eu posso dizer? A cacheada, ela é extremamente ressecada, como eu falei para vocês, então ela exige um cuidado maior. E essas
técnicas que nós aprendemos, por exemplo, como morena iluminada, nunca vai sair de moda. Morena iluminada nunca vai sair de moda, porque não é sobre uma cor, é sobre uma técnica que foi desenvolvida. Essa técnica qual é? Poucas mechas, né? Você consegue ficar iluminada. Você consegue fazer, com a mesma técnica da morena iluminada, consegue fazer um loiro. Deixar uma pessoa loiríssima. Depois, quando a gente for falar de loiro, eu mostro pra vocês. A gente consegue deixar uma pessoa super loura com poucas mechas. Então, hoje eu acredito que menos é mais. Nós estamos trabalhando essas técnicas que nós aprendemos com o passar dos anos, elas são tão importantes porque antes, pra gente fazer uma loura, você tinha que pegar 90% a 80% de um cabelo. Hoje eu consigo, qualquer profissional consegue deixar uma loura com 30% só. Eu ia te fazer uma pergunta, acho que já podemos... Tem mais alguma conclusão de cacheadas? Que eu já quero entrar na parte de loira, agora me A Kelly já interessei. tá interessadíssima. O cacheado, eu quero frisar, né? Porque hoje ainda tem um permanente, né? Permanente não é coisa do passado, ainda existe o Eu permanente. ia te perguntar, mas só que é a mesma técnica ou agora existem técnicas diferentes? O produto tinha um cheiro muito forte. Como é que funciona essa parte? Então, o produto de antes era tilcolato de amônia e o produto de agora continua sendo o mesmo. Tilcolato de amônia. Mas o que vai acontecer? São as novas versões que vão se criando, uma nova roupagem, uma nova fórmula. Esse tilcolato de amônia hoje se apresenta como monoetolonamina, que já é como se fosse o primo do tilcolato, entendeu? Uma coisa assim meio família, só que um pouquinho mais brando, mais suave, né? E aí, esse próprio, a gente utiliza ainda hoje fazendo permanente afro, que a gente chama, né? O permanente que a gente fazia tradicional e hoje o permanente afro, que é o que a gente ainda faz, que chama soltura de cachos, ainda faz com tilcolato de amônia. A gente continua, isso ainda tá presente, tá? Então, se aquela pessoa só quer dar uma soltadinha nos cachos, faz um amaciamento, que também é uma forma de permanente, né? Também é uma forma de permanente porque a gente utiliza as ferramentas do bigodins. Antes, os permanentes, eles eram muito antigos, né? Ultrapassados. Hoje a gente tem um bigodins que tem a numeração do grau de curvatura, o tamanho do cacho da pessoa. A gente vai lá, vamos supor, o teu cachinho é um 3C. A gente tem o 3C ali, a gente vai escolher o bigodins, que é o que vai dar a forminha do teu cacho, a gente vai fazer um por um, vai fazer o processo todo e ainda é uma coisa que, pelo menos aqui na região, não é tão procurado, talvez porque as pessoas até nem saibam que ainda se faz. Mas na minha região, o permanente afro, ele é muito presente, ele é bem constante. Inclusive, a gente ensina isso dentro da sala de aula para o aluno. Interessante, eu não sabia disso. Eu acho que, como a Mara falou, muita gente ainda não sabe, então acaba, né? Porque hoje existem os salões tradicionais e existem os salões que têm especializações. Então, é muito relativo, porque, como a Nil falou, ela não sabia que existia, porque nos salões que ela frequentava não existia. Então, não tem como a pessoa saber, porque eu mesma perguntei, será que existe ainda o permanente? Né? Pra mim... Eu nunca ouvi falar mais também. Então, é bom você trazer essa conotação que ele ainda existe e que ele é bem usado ainda, só que muitas pessoas ainda não têm conhecimento. Muitas pessoas, inclusive, que eu posso te dizer? Os próprios cabeleireiros, né? Os próprios cabeleireiros, às vezes, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, acabam a denominar ou a agregar coisas assim que são negativas. Por exemplo, permanente é coisa do passado. Um exemplo, a briga entre papelote versus touca. É verdade, sempre né? tem, Vocês sabem que tem, né? Vai fazer louro, papelote não vai ficar mais saudável no papelote e na touca vai estragar. Não existe isso, entendeu? Nós temos recursos. E como eu falei, esses recursos são para ser utilizados quando necessário. Para cada cabelo. Para cada cabelo. É só saber que a ferramenta que a gente tem... Só que às vezes a gente vê muito do profissional empregando em alguma coisa. Por exemplo, quando um profissional ele fala assim, olha, touca, meu Deus, não faz na touca teu cabelo, porque vai ficar podre, vai estragar, vai cair. Aí o que acontece? É porque ele não sabe dominar a touca. Ele não é humilde o suficiente para dizer que ele não... Olha, eu sou especialista em fazer só no papelote. Ou sou especialista só em fazer na touca, no papelote eu não domino. Entendeu? Então, acaba que meio que colocando para os próprios clientes escolhas que não são deles, são nossas. Hoje, esse cabelo é melhor fazer na touca ou é melhor fazer no papelote? Que técnica que eu vou utilizar? Que recurso? O que eu vou ter? Então, a gente... Olha que profissão bonita, né? Que a gente tem um leque de opções na nossa mão pra gente fazer escova ou chapinha. Ah, não, chapinha estraga. Não, chapinha não estraga. O uso
incorreto dela é que estraga. Né? Prolongado, Pessoas incorreto, estragam sem o creme, sem proteção, sem proteção térmica. térmica. Então, assim, tem às vezes umas coisinhas assim que os próprios profissionais acabam fazendo uma guerra de coisas que a gente utiliza, porque tu vai ver que a maioria dos profissionais que falam mal da chapinha faz progressiva, Olha só. né? É meio, vai, coindiz, não coindiz. Não. Hoje a gente tá É chique. coerente, amiga. Ó, né? Eu tô até, tô chique. A gente tá chique Qual é o aqui, próximo viu? tema, Kelly de Freitas? Nós agora vamos falar de loiros, porque agora chegou a parte... A parte onde A a parte Kelly que de eu Freitas, ela estou- quer saber Apesar tudo. que eu agora não estou tão loira, mas já fui loira do cabelo branco, né? Branco. E hoje eu não estou tão loira, né? Porque eu estou indo mais pra linha morena. eu Ela tive tá que- gostando do moreno Estou gostando iluminado. do moreno iluminado, mas que a gente vai falar depois. Porque antes tem a parte do loiro. Eu quero que você me fale sobre um loiro saudável, um loiro que a gente possa escolher a cor. Porque nem todas as loiras podem ser loiras do cabelo branco, porque eu já tive essa fase. E tive fase que o meu loiro, a cabeleireira falou, não, você não pode ficar loira. Existe essa diferença? Vocês explicam tudo, mostram a diferença de um cabelo do outro, que às vezes é como você falou, chega o carrevista lá, eu quero esse cabelo. Aí é bem interessante, aqui na região, né, eu tenho trabalhado muito correção de cor, né? Correção de cor. As mulheres, elas querem sair hoje do preto e do vermelho. Elas estão muito querendo sair do preto e do vermelho. Só que ninguém quer sair do preto e do vermelho pro moreno iluminado, quer sair pro louro. Quer ficar louríssima, entendeu? E aí é uma distância assim, medonha, não dá. Entendeu? Porque você pode ser o melhor profissional, especialista que for, mas existe limite pra gente. Né? Na vida, tudo tem limite. Então, tem limite também pra ser loira, né? Se você tá saindo de um cabelo preto, de um castanho escuro, de um castanho médio, de um castanho... Até um castanho claro, exige-se... E se essa cor for cosmética, pior ainda, né? O que é cor cosmética? Cor cosmética é quando você já pinta o cabelo de um castanho claro. Você pinta o cabelo de... Você faz essa coloração de cabelo preto, por exemplo. Você faz... Então, é uma coloração artificial. Aquela artificial. tinta de caixinha. Isso, é a coloração artificial. Só que é mais difícil de você remover, né? Vamos supor aqui para vocês, nós temos uma escala de tonalidades de 1 a 10, sendo que 1 é muito escuro e 10 é muito claro. Então, para vocês terem uma ideia, vamos supor, as mulheres que querem ser louras, elas sempre estão abaixo de 5. Ninguém que tem um cabelo 6 natural, que é louro médio, ou 7, que é louro escuro, ou 7, que é louro médio, elas quase não querem ficar louras, elas querem ficar mais morena iluminadas, não querem ser loirona. Quem quer ser muito loura, geralmente está abaixo de 5. Então, olha só, de 2, um exemplo, vamos supor, eu quero ser loira, meu cabelo tá 3.0. O meu tá que número? Que Vai. tá Mais ou menos pela pra dar raiz. exemplo. Pela raiz, Pela raiz. é 5. E digamos o Danil, O Danil, ali, é 3. então é um 5 e eu quero ficar Loiríssima. Vai ser vai ter menos cores a se abrir, né? A se remover. Então, o que vai acontecer? É mais fácil, né? Quanto mais claro o cabelo for, mais fácil ser loira. Quanto mais escuro, mais difícil, né? Não que não seja impossível, só que a maioria das pessoas que querem ser loura, eu sempre indico que ela primeiro veja se ela está disposta a entrar nessa condição de ser loura. Porque, assim, as pessoas dizem assim, ó, a primeira coisa que a pessoa fala é que não tem tempo. Eu não tenho tempo pra cuidar do meu cabelo, então você não pode ser loira. Exatamente. Eu já sou sincera em falar. Eu tô com tempo reduzido. Então, até por isso mesmo que eu tô optando, né, mais pelo coquinho e tal, fazer esse penteadinho mais lombidinho. Por quê? Aí, se eu quiser ser loira, já não vou conseguir cuidar. Porque já não trabalho Já não vou dar conta. A gente até comentou sobre isso ontem, que eu falei pra Nil que eu quero voltar a ser morena e iluminada, e não mais loira do cabelo branco. Porque na época que eu era loira do cabelo branco, eu tinha tempo pra fazer o que eu quisesse, ficar no salão 5 horas, 3 horas, 7 horas, morar dentro do salão. E hoje eu não tenho mais esse tempo. E eu falei pra Nil, eu preciso hoje ter mais agilidade. É igual como a Nil fala, a gente estava conversando sobre isso, a nossa agenda está crescendo e muito. Então a gente tá naquela assim, a gente tem que achar o meio termo. E isso tudo é conversado com a profissional, a especialista, né? Sim.
A gente orienta, né? A gente tenta orientar, né? Agora, assim, eu vou te falar uma coisa. Tem uma coisa muito importante que é, se você não tem tempo para ser loura ou para cuidar muito do cabelo, nem precisa, porque olha só, hoje os próprios produtos, eles são intramoleculares. O que isso significa? Que são moléculas muito pequenas para entrar na fibra do cabelo, então não precisa nem de 5 minutos. Por exemplo, uma máscara, vamos falar aqui, não sei de marca, né? Não estamos ganhando nada para isso, mas vamos supor uma L'Oréal da vida, profissional, L'Oréal profissional, vamos supor. São 5 minutinhos a máscara. O que vai fazer em 5 minutos? Porque tu quer ir no salão e tu quer passar meia hora com a máscara na cabeça, né? Verdade. Pra poder tem tu essa achar que impressão, fez né? efeito. Não, só que hoje a tecnologia, ela tá não só nas técnicas que nós aprendemos, nos produtos que nós adquirimos, mas também no shampoo que tu usa em casa. Então é mais a questão de produto? É a questão também de tu saber que pra te ser loura, tu tendo um bom produto e tendo 5 minutos, o que é 5 minutos? Às vezes a pessoa passa com o celular na mão, ali no Reels, assistindo horas. Ela nem percebe. Na hora do banho mesmo, Uhum. né? A gente Na hora do consegue banho tá mesmo, fazendo você já isso. consegue passar uma máscara ali enquanto escova o dente. É uma condição, entendeu? Então, assim, dá resultado? Dá resultado. Em pouco tempo dá resultado. Só não dá resultado pra loira quando ela se propõe a ser loura e ela simplesmente só lava com shampoo e condiciona o cabelo. Não dá. Entendi. Tem uma Daí não diferença. cuida, que né? Não tem esse cuida, cuidado. tem Aí, aquele aham, cuidado. aí perde o glamour, que é aquele, né? Eu tava vendo esses dias agora, eu achei muito interessante um vídeo de salão, né? Eu sou dessa área. Então, assim, vocês vão ver lá nos meus feeds que vocês não vão ver umas mulheres muito maquiadas, o cabelo muito cheio de ondas, muito pomposo. Eu tento colocar ali muito da realidade que é, entendeu? Porque o que acontece? A mídia, ela tem criado muito essa questão do fake, tá? E aí acaba que as mulheres querem um louro que nem existe lá, nem existe, tá? Porque aquele cabelo todo, aquela Viu na pompa TV, toda. mas na TV tem luz, Aham, tem, tem luz, tem maquiagem, tem Photoshop, tudo, tem né? uma foto profissional. É uma foto profissional, não tem o que As que cores fazer. são outras coisas, tem o preset que chama, E quem aí, é fotógrafo aí sabe. isso daí, quem é loira tem essa atração por ver aquelas coisas de internet e achar que aquilo ali é verdade. E se tu for ver, e eu tava vendo um vídeo esses dias de um loiro que foi feito, né? Mostrou a foto toda pomposa, aquela coisa, os ventos e tal. E depois ele sem a maquiagem. Era outro cabelo, Era outro cabelo, outra pessoa. pessoa. Só pra vocês terem uma ideia. Então, hoje, as pessoas querem comprar esse louro que às vezes até nem existe, né? Tem louro perfeito? Tem, né? Tem louro perfeito, sim. Tem louro bonito, tem louro que Bem fica legal. tratado, Bem tratado, bem cuidado. cuidado. Mas, assim, a maioria das pessoas também que procuram esse loiro, ela já tem um monte de química no cabelo. Aham. E às vezes é como você falou, tem pessoas e pessoas, o cabelo é diferente. Às vezes o loiro que eu colocar em mim, em outra pessoa, o Nanil não vai ficar o mesmo loiro. Exatamente. Né? Por mais que o nosso cabelo, se você olhar, é próximo, né? Você nota a diferença. Isso. A gente olhando a raiz do nosso cabelo, ele é um cabelo próximo, pra nós, que somos leigas. Claro que o especialista vai olhar, não, o teu tom é um pouco mais abaixo, o dela é mais acima, aquela coisa toda. Mas o loiro que eu vou ver na revista e ela vai olhar, pra gente que acha que o nosso cabelo é castanho, vai dar certo. Aquele, né? Até mesmo porque entra na outra questão, né, amiga? De pele, da nossa coloração, Da coloração pessoal, pessoal. que aí as cores não... Olha só. Olha, a esse produção cabelo, colocou ali as fotinhos das loiras maravilhosas pra gente dar uma olhada. Tem os loiros mais claros, loiros mais escuros, loiro mel, loiro bege, loiro champanhe, Tem né? todos Tem os vários cabelos. tipos, né, Mara? Olha só. Esse aqui é um cabelo que eu acho interessante de falar, que é aquilo que eu te falei sobre menos é mais. Ela já foi muito loira, mega loira. Aham. E o cabelo dela, eu tenho inclusive lá no meu Instagram, se a pessoa for olhar lá, vai ter essa foto e vai ter o antes dela. E aí no antes já dá pra se ver que era laranja. E o cabelo dela, quando a gente começou a fazer, já estamos 2 anos juntas já. Essa cliente, já tô aqui com ela há 2 anos. E aí a gente foi um processo, Olha né? só que Foi um interessante. processo pra organizar a cor,
para corrigir a cor que estava, porque estava muito alaranjado. Então, assim, foi um processo. E o cabelo fragilizou muito da vez que ela fez. Então, aqui em cima deixaram muito loiro. E aqui atrás deixaram muito laranja. Então, ficou ali umas 2 cores no cabelo dela. Então, se for lá no meu Instagram, vai conseguir ver o antes e depois dela. E é bem diferente. Seu Instagram? Eu trabalho @maramota10. E ele aqui é ela ali. Então, fica bem bacana a cor. E hoje é um cabelo saudável, um cabelo brilhoso. É um cabelo que se desenvolve bastante, né? Ele tava um cabelo já muito fragilizado e hoje ele é um cabelo muito saudável e brilhoso. E ela não é uma pessoa tão empregada, porque é uma pessoa que também é empreendedora, uma pessoa que não tem também tanto tempo, mas tu vê que o cabelo tá brilhando. Não é só foto, tá? Isso é no dia a dia, porque também dela. ela se dispôs, né, a Sim. ter esse cuidado, Sim. a ter esse tratamento. E quando eu falei pra ela, olha, eu posso corrigir a cor do teu cabelo, a gente pode tentar fazer uma coisa, ela se propôs e ela acabou fazendo um cronograma comigo, que eu tenho um pacote de cronograma. Ela fez 1 mês de cronograma, o cabelo dela virou outro. Olha só. Né? Então, assim, isso eu falo pra vocês, muito mais proveitoso você investir num cronograma capilar no salão. A melhor coisa de um salão é o cronograma, porque é o alimento do cabelo. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos viver sem se alimentar, sem beber água, sem comer, e o cabelo é da mesma forma. Entendeu? Ele é da mesma forma, ele precisa de lipídios, de sais minerais, de vitaminas, de proteínas. O nosso cabelo precisa. E às vezes a gente precisa também ingerir, tomar alguma vitaminazinha para unha, para fortalecer o cabelo e assim ficar com o cabelo mais saudável. Não tem, até se vocês forem ver, um cabelo de uma criança que não tem química nenhuma, às vezes tem frizz, tem porosidade. Você vê aquele seco, né? Mas ela não tem química no cabelo. Como é que isso acontece? Porque ela também não se alimenta. O sol. Né? O sol, tudo faz com que o nosso cabelo desgaste, né? A gente se desgasta, né? Então, a primeira dica pra você que ela já deu hoje é cronograma capilar e depois vai vendo como o seu cabelo reage, o que você quer fazer, as cacheadas ficarem mais cacheadas, as loiras ficarem mais loiras, mas também tem as poderosas morenas iluminadas, que agora é moda. A moda agora é o moreno iluminado, né? A bola da vez também é esse. A Mara, pra quem não sabe, é especialista em várias coisas. Por quê? Porque ela vem ela é instrutora, ela vem de uma escola onde ela ensinava, né, Mara? Conta só um trechinho aqui, tá no nosso primeiro episódio, mas só breve pra quem tá chegando agora nesse episódio aqui, não viu o primeiro, mas vai ver depois. Então, eu sou instrutora de cabeleireiro, né? Fui instrutora de cabeleireiro por muitos anos e instrutora de barbearia e especialização em cabelo cacheado. Então, a gente vai passeando. Outra coisa interessante da Mara é que no salão dela, ela também atende homens, né, Mara? Né? Ela faz cabelo, a barba também, né? Barba também a gente faz. Às vezes eu sou uma pessoa que eu faço os homens chorarem também. Ele senta verdade. Acho que é psicólogo e conta toda a história. eu faço barba na cera, né? Então tu pensa na choradeira que é. Pensa na choradeira que é, né? Barba na cera. Mas hoje tem muito homem, porque assim, ó, a barba na cera é uma coisa que eu vendo lá, né? E que aqui quase não tem. E eu comecei a vender esse serviço. E eu comecei a vender muito barba, porque o meu esposo, ele também fazia a barba dele na cera, na nossa cidade. E aqui é muito difícil. A gente encontra muita depilação, sim. Mas não para tirar na cera. A barba. A barba na cera quase não tem aqui. As mulheres não depilam homens aqui. Então lá a gente tira. Esses pelos. Tem gente que tem pelo dentro do ouvido. Tem esses pelinhos aqui que a gente chama. A gente faz o aparo de pelos, essas coisas. Mas aqui tem homem que, como tem muito aquele excesso lá dentro. Não, dentro do ouvido mesmo. Dentro do ouvido mesmo. Tem um pelo mais grosso, aí tira na cera, nossa, a pessoa vai passar ali 20, 30 dias às vezes, desses pelos aqui. A barba vai em 20, 25 dias. Olha então, só. assim, pensa para um homem que tem que se barbear todos os dias, praticamente, se trabalhar. Tem que se barbear, vamos supor, de 2 em 2 dias. Olha só que poupa bastante tempo. Tempo, né? E uma qualidade também, porque o pelo ele vai ficando mais fino, né? Vai ficando mais fino. Não incomoda tanto. E mesmo que ele fique barbudo, não coça, não incomoda. Olha só, homens aí de plantão. Fiquem atentos.
Agora, Procurem a Mara, né? procurem a Mari. Agora, antes da gente entrar no próximo assunto, eu quero falar pra você visitar o Allianz Parque, gente. Você já visitou o Allianz Parque? Se você ainda não visitou, gente, eu vou falar. A gente vai, amiga. Em setembro, já bota na agenda que a gente vai no Allianz Parque. A gente Vamos já fazer tá com mala fotos, vamos pronta. fazer vídeo. Eu tô com roupa de ir. E, claro, neva o ano inteiro. Então, leve a sua família pra curtir neve o ano inteiro. Já pensou você tirar aquelas fotos maravilhosas, como se estivesse na neve, super real, mas lá pra quem entra é encantador, é real. Allianz Parque, ó, já segue no Instagram, tá bom? Agora, retornando por aqui, eu quero saber da Morena Iluminada, né? E porque a produção já me chamou e disse que a gente tem 5 minutos. A gente gosta de falar, a gente gosta de conversar. Então, nesses 5 minutos, eu quero que você entre brevemente na parte do Morena Iluminada e depois me conte de um corte aí especial que tem pra tirar volume. Gente, incrível. Vou deixar ela falar pra ter bastante tempo. Então, Morena Iluminada, né? Essa foto aqui que vai aparecer é uma foto bem interessante. Porque Nossa, a que linda. Ana, ela já tá com os cabelinhos brancos, mas ela não quer se colocar refém da coloração. Então, a gente optou por essa técnica, né? Que ela marca bem a frontal e ela distribui bem a cor. Então, quando o branquinho vem, não é que ele não vai aparecer. Só que tem uma ilusão de ótica de que a luz toda, a cor toda, ela tá nesse contorno. Pode perceber? Tá toda no contorno. Então, ali tem os branquinhos, eles vão ficar meio camuflados ali dentro. Então, é uma técnica que a gente utiliza muito para quem tem cabelo branco. Para vocês verem aí a diversidade da morena iluminada, de que a gente pode fazer várias cores, né? Desde uma morena iluminada até um loiro iluminado com essa técnica aí. Olha só Que fica muito legal. boa. Eu gostei. Kelly de Eu Freitas. também, já gostei. Meus cabelinhos brancos já estão surgindo por aqui, ó. Já dá pra esconder, então, né? E são várias técnicas diferentes, né? Eu vejo que tem cabelos diferentes, de cores diferentes também no Sim. moreno iluminado. Tem o moreno iluminado que puxa pro cobre, pro dourado, pro bege. Como é que funciona? São cores que você escolhe como especialista, ou a pessoa chega lá e diz assim, eu quero mais dourado, mas e se a pessoa não combina com mais dourado? Você dá essa dica também pra pessoa? Então, quando aí entra, a gente ativa o modo visagista, né? Porque a gente sabe que o visagismo é uma coisa que ele faz parte. Então, todo bom profissional, todo cabeleireiro tem que pelo menos ter um cursinho básico de visagismo. Porque o que acontece? Às vezes a cliente já acontece de vir com aquela... como é que eu posso dizer? Com uma foto, né, que ela viu e que ela acha que vai ficar legal. Já teve casos, não só comigo, com certeza, muitos relatos aí de pessoas que fizeram, por exemplo, um loiro, um mega loiro, quando se olhou no espelho, não se identificou loira. Não achei que ficou muito. Aí foi pro morena iluminada. Como também já teve pessoas com morena iluminada que não se identificou e voltou pro loiro. Então, assim, o visagismo, ele entra nessa questão, não só da identificação da pessoa, mas também do combinar. A gente quer, qual que é a intenção? Te deixar mais bonita. Mas uma cor, ela pode te deixar totalmente apagada. Ela pode te desfavorecer completamente, dependendo da forma. Às vezes a cor até é boa, mas a quantidade que tu colocou, a técnica que você colocou e empregou não foi tão boa. Então, talvez não fique legal, não aquela cor, mas a quantidade que você colocou foi muita ou a quantidade que você colocou foi pouca. Então, assim, o visagismo, ele entra aí justamente pra gente conseguir fazer essas coisas, né, mirabolantes de morena iluminada e de outras coisas aí. E saber o que vai ficar melhor E saber o que vai nessa ficar mulher, melhor. né? Isso. Porque é igual, como a gente estava falando, realmente a gente tem cores que favorecem mais a gente, a nossa beleza natural. Tem. Então, se a gente coloca cores que não vão favorecer, realmente, tu vai se olhar no espelho e tu vai falar, nossa, mas o que eu Essa cor, fiz? aham. Daí depois, talvez seja tarde, né? A gente não consiga reverter aí muito rapidamente essa situação, Sim. né? Agora, pra encerrar, eu quero saber do design de cortes. Então. Eu quero saber como é que funciona isso, porque muita gente tá em casa, eu acho que tem essa dúvida e nem sabe que isso existe, às vezes. Então, eu esqueci de trazer o E vídeo. trazer, Eu aham. ia colocar o vídeo, né, do corte com redução de volume. Eu chamo corte sem química, né? A gente consegue reduzir o volume sem química. Então, a gente usa linhas, ângulos e graus que proporcionam com que a gente remova o volume do cabelo e sem remover o comprimento. Porque às vezes a pessoa ela tá incomodada só com aquele volume, com aquele excesso de cabelo, ou porque tá pesado, ou porque fica muito volumoso, e daí não quer tirar o comprimento. Então, se ela faz um corte muito curto, vai fazer o efeito contrário, né? Porque se ele já é cheio e ela corta curto,
ele fica muito, muito, muito cheio. Então, o design de costa, ele entra aí para isso, que é o corte com redução de volume sem química. Não temos fotos desse, né, Mara, pra Não gente temos. mostrar. Mas ele- a gente tem foto ali, mano, da noiva, que eu também acho que é maravilhosa. Como é que tu faz quando tem noivinha no teu salão, Mara? Então, hoje as noivas são cuidadas por mim, pela Vanessa e pelas nossas maquiadoras parceiras. Ai, que né? legal. Tem umas maquiadoras que são parceiras, que elas entram com a parte da maquiagem, a gente Olha entra só com o que cabelo lindas. e a gente entra com o spa day, né? O spa todo do dia da noiva, spa dos pés, tem relaxante, tem a limpeza facial, que é o skincare, tudo isso a gente faz. A gente trata hoje um público de noivas mais tradicional, né? É aquela noiva que ela só quer um casamento, só quer casar, ela quer, mas ela não quer ir com a maquiagem que ela faz, ela não quer. Então hoje a gente trabalha noivas tradicionais, noivas mais simples, né? E mostra também que a gente atende todos os públicos, até aquela noiva que quer ser Às vezes é aquela noiva que só pomposa, quer ir pro cartório, mas quer ir vestida de isso, noiva. a gente tem trabalhado muito isso, tá? Aquela noiva que a festinha dela vai ser no quintal de casa, e aí ela linda. vai lá no nosso salão e sai assim, ó, lindona. Olha só, maravilhosa. Já Olha deu que vontade de bacana. casar, amiga. Casa de novo, ó. Ó, Alessandro, já Deu vontade de faz casar, outro casamento por com a Nil favor. aí, viu? Né? Como é que é? É renovação de votos. Renovação de votos. Renovação de Ah, quando votos. fizer 20 anos, né? Agora, porque a gente acabou de fazer 18, então quando fizer 20, Já sabe. aí a gente Já tá intimando faz essa aqui, renovação. ao vivo. Escutou, né? Mara, eu quero te agradecer. Mais uma vez, passou muito rápido. Meu A gente Deus. conversa assim, fica muito rápido. E lembrando você tá em casa, que o episódio 1 está no canal da Rede Mar Azul. Então entra lá, assiste o primeiro episódio. Esse é o segundo episódio, trazendo um pouco mais do universo das cacheadas, das loiras, das morenas iluminadas, design de corte. Então, olha só. Compartilha, curte, mostra pra amiga, pra mãe, pra tia que precisa dar aquela renovada. E logo a gente também vai dar uma renovada, né, Nil Ribeiro? E vai mostrar aí muitas coisas legais pra vocês. Acompanhem no nosso Instagram. E o Instagram da Mara também vai ficar na descrição. É isso aí, Mara. Muito obrigada. Foi incrível. É assim, ó. O primeiro episódio a gente já amou. Muita coisa legal, muito conhecimento. E agora, no segundo, a gente amou mais ainda. E com certeza a gente vai dar um pulinho lá na Exclusive pra cuidar desse cacho. E a Kelly cuidar desse iluminado dela logo, né, amiga? Vai ser um prazer. E também, olha só, agora deixa aquela mensagem final, olha pra nossa câmera, deixa aquela mensagem pras cacheadas, pras loiras, pras morenas iluminadas, pra mulher empoderada, deixa aquela sua mensagem especial. A mensagem é: se priorize. Às vezes a gente não se prioriza, então se priorize, tire um momento pra você. A beleza vem de dentro, mas a gente também precisa desse carinho, né? A gente precisa de se cuidar e eu tô aqui pra isso, né? Pra cuidar de vocês e deixar mais bonita ainda, né? Mais linda ainda. Então, eu agradeço, tá, meninas? Estou super feliz de ter vindo novamente aqui com vocês e dizer que vocês são maravilhosas. Ah, Eu quero dizer que maravilhosa. arrasou, Eu que agradeço. arrasou. Muito obrigada por estar aqui. E você curte, comenta, compartilha. Beijo. Até o próximo episódio.